E aí, galerinha, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aulinha. Aqui quem fala é o professor Gabs, e a gente vai para mais uma aulinha de interpretação de texto. Então, pega todo o gás que você tá, todo o gás acumulado, é sexta-feira que você quer fazer muitas coisas divertidas e torra esse gás agora, depois você faz essas coisas divertidas. Então, vamos treinar! Então, primeiro detalhezinho de hoje aí. Hey guys, let's make some exercises. E aí, galera, vamos fazer alguns exercícios? Daí você pode me responder: ah, Gabriel, eu vou ver e te aviso. E aí, você não vai ver nada, né? Vai voltar para a sala, começar a aulinha de matemática e falar: oh, foda-se. Na verdade, não faça isso, porque hoje tem perguntinhas aí para quem gosta de tudo, para se você gosta de day trade, se você gosta de música, se você gosta de shard, se você gosta de textinho. É uma aula aí para quem gosta de tudo. Então, se você é uma pessoa aí que gosta do day trade, que gosta do mercado de ações, vem com a gente que tem uma questãozinha especialmente para você. Exercise 1, Understanding the Stock Market. Então, exercício 1, entendendo aí o mercado de ações. Daí tem uns carinha aqui voando, buy. Então comprar. Daí tem outros bonequinhos aqui, sell. Que é vender. E daí tá lá, bull market, aí que é um termo aí de quem gosta de mercado de ações deve conhecer, que é um termo que significa aí o crescimento do valor das ações. Então, quando as ações estão crescendo, e quando crescem mais de 20%, a gente chama aí de bull market. E bear market é quando elas estão caindo, aí o momento de caída, que é quando elas caem mais de 20%, a gente chama de bear market. Então, bull market, prices rise and investors can't keep up. Então, bull market, os preços aumentam e os investidores aí não conseguem, na verdade, acompanhar esse aumento de preços. Bear market, prices fall and investors can't get out of the way. Então, os preços caem e os investidores não conseguem sair do caminho, aí ficam meio que atolados aí nessa situação. No mundo da bolsa de valores, stock market, a figura do touro, bull market, representa a força de alta, como eu bem disse. Já o urso, bear market, representa a força de baixa. De acordo com o cartoon anterior, o uso do verbo phrasal keep up remete a dificuldade dos investidores compreenderem uma... Antes de começar, a gente poderia pensar: pô, Gabriel, eu acho que eu vou pular para geografia ou qualquer outra matéria, porque na verdade eu não sei nada de mercado de ações. Eu não estou fazendo economia, quero prestar, sei lá, medicina e eu odeio quem fala de economia. Eu gosto de guardar meu dinheiro mesmo no colchão e de resto quero mesmo que vá se lascar. Mas calma, você não precisa saber de economia e nem de mercado de ações para entender qualquer coisa desse texto. Na verdade, nem de inglês direito você precisa saber. É só entender um pouquinho o que ele quis dizer e ir riscando, marcando as alternativas aí que você acha que o texto falou e que você acha que o texto nem se tratou. Então, a dificuldade dos investidores compreenderem o melhor momento para comprar ou vender suas ações. Ele fala em algum momento que os investidores estão com uma dificuldade para comprar ou vender? Não. Então, se o texto não fala, não vai ser eu que vou assumir. B. Só um minutinho, gente. Só vou ver se meu som tá saindo aqui. Tá saindo. Então, B. A especulação que faz com que investidores mantenham suas ações ao invés de se desfazerem delas. Então, essa aqui é uma questão que faz sentido. Mas, assim, ele fala que os investidores mantêm suas ações ao invés de se desfazer delas? Não fala. Ele não fala nem da palavra especulação. Perdão. Então, eu também, se o texto não fala, sou eu que vou assumir. Então aí pode ser agora C, vamos ver a C. Incapacidade dos investidores de acompanharem a elevação dos preços das ações na bolsa de valores. Então, é aí que ele fala: prices rise and investors can't keep up. Tá explícito nisso aí. Então, os preços aumentam e os investidores não conseguem ter essa noção de que esses preços estão aumentando. Então, aí é uma situação aí onde eles estão dando uma alternativa que está muito explícita no texto. Então aí a gente pode deixar ela de stand-by e ver se tem alguma que também está muito explícita no texto. Impossibilidade de se prever quando as ações na bolsa de valores vão apresentar uma alta ou queda. Ele fala alguma coisa de impossibilidade de se prever? Impossibilidade de prever? Alguma coisa do gênero? Não. Então a gente também pode anular isso. E aí, imprevisibilidade da bolsa de valores, que provoca reflexos econômicos nos setores financeiros. Também não fala nada do setor financeiro, não fala de nada de reflexo nem de imprevisibilidade. Então, essa questão é uma questão famosa, que é uma questão onde apresentam vários tipos de questões que fazem sentido. A maioria dessas questões, essas coisas acontecem no mercado de ações. Mas, na verdade, essas coisas não são abordadas pela charge. Então, cabe a você ter a frieza de tirar uma questão que, na verdade, faz sentido para você, mas que não é mencionada no texto. Então, é esse tipo de dinâmica que a gente vai ter que adotar quando a gente for fazer as nossas questões. Então, a gente fica aí com a letra C,
C de camelo. Exercise 2. Então, exercício 2 aí. A international school teacher. Então, throws a question. Então, uma professora de uma escola internacional manda a braba, manda a questão braba. What's your opinion on food scarcity in other countries? Qual que é a sua opinião sobre escassez de comida em outros países? E daí, cada pessoazinha de cada continente vai apresentar, como que eu posso dizer, uma visão e uma dúvida que faz sentido no seu visão de mundo. An African student. What's food? Então, um estudante africano. What's food? Então, já é um estudante em que vem de um cenário onde a escassez de comida é muito presente, principalmente se ele for um morador de um país do Sahel, e coisas que vocês vão estudar em geografia, e tudo mais, sabe? Então, na situação dele, a comida é algo que, de fato, muda muito a visão de mundo dele, não só a comida, mas esse cenário de escassez. E daí um European student, daí um estudante europeu fala, what's carrot? Então já é o contexto do europeu, que está acostumado mais com uma fartura de recursos, com uma quantidade mais de oferta de recursos, e não conhece muito bem faz uma crítica a eles não conhecerem muito bem na verdade não conhecerem, mas sim serem muito fartos. E daí ele representa isso com ela perguntando o que é escassez, não sabe nem o que é escassez. Daí essas duas de baixo já viram meio que zoeira mesmo, vira chacota, que é um American Student fala, what are other countries? Aí aquele velho, aquela velha fama dos americanos de não se importarem com os outros países, só se importarem com eles. Então, o que são os outros países? Né? Eles simplesmente estão aí só se importando com eles. E um Chinese Students aí que fala, what's my own opinion? Então, eles não sabem nem o que é sua opinião própria, porque a gente sabe lá que na China tem uma grande ditadura em relação a você se expressar e tudo mais, então a charge aproveita para criticar isso também. Vamos dar então uma olhadinha aí nas alternativas. Escolas internacionais promovem uma educação para alunos de vários países, o que permite o desenvolvimento de uma compreensão transcultural do mundo. A imagem anterior tem como propósito, então, o que ele quis dizer aí com a charge aí, esse carinha da imagem? Ressaltar a enorme facilidade de um professor de uma escola internacional de se fazer entender em virtude do idioma? Não, né? Na verdade, o que acontece? Ele está apresentando um problema e não apresentando uma facilidade. E também, na verdade, a idioma numa escola internacional seria um problema, na verdade, não uma facilidade. Porque cada um ia falar um idioma. B. Criticar a superficialidade desse tipo de educação, que não leva em consideração as especificidades de cada aluno. Na verdade, ele está falando não que a escola não. Como que eu posso dizer? Não que a escola não é superficial, mas sim que os alunos vêm com problema. E não que a educação tem um problema, mas sim que os alunos vêm com problema. E que problema é esse, Gabriel? Esse problema está na letra C. Demonstrar a grande dificuldade de se fazer educação quando os alunos possuem backgrounds tão diferentes. Então aí que é o problema. Você colocar na mesma sala alunos com estilos de vida e vivência muito divergentes. Cada um tem um estilo de vida diferente por conta do país onde ele teve sua moral criada. Então é praticamente nessa situação que o texto quer fazer na verdade, explicitar um problema, né, da educação internacional. D. Convencer o leitor de que as escolas internacionais são muito melhores pedagogicamente do que as escolas tradicionais. Ele falou alguma coisa em relação a escola ser melhor ou outra, até da palavra pedagógica, alguma coisa do gênero? Não. Então, se o texto não fala, não vai ser eu que vou assumir. E. Sugerir que o professor não respeite a individualidade dos alunos ao formular questionamentos que podem vir a serem ofensivos. Não fala nada disso, nem sei o que se trata. Então, essa é a questão no sense. A alternativa, na verdade, no sense. Então, a gente é razoável que a gente fique com a letra C, que é demonstrar a grande dificuldade de se fazer educação quando os alunos possuem backgrounds tão diferentes. Belezinha, galera? Espero que esteja tudo bem. Agora, se você que gosta de música boa, você que gosta de Coldplay, vai ser aí se deleitar com essa linda questão aí sobre a música Viva la Vida, que é uma música que eu gosto muito. Então, vamos aí cantar um pouco ela. Se você quiser, pode ligar o seu Spotify aí, pode ligar seu YouTube e ouvir junto comigo aí, que eu vou fazer aí não no tom, né, porque eu não lembro do tom, mas pode ser com você também. I used to rule the world. Então aí, o que significa isso? Eu costumava comandar o mundo.
Seas would rise when I gave the word. Então, os mares se levantariam quando eu mandasse, quando eu desse a palavra. Quando eu, ó, levanta aí. Aí os mares, porque o cara é brabo, né? Now in the morning and I sleep alone. Agora é de manhã e eu estou dormindo sozinho. Sweep the streets I used to own. Então aí ele tá limpando as ruas que ele costumava ser dono. O cara era patrão, hoje ele é um limpador de ruas. I used to roll the dice. Eu costumava jogar o dado, né? Então ele que decidia as regras. Feel the fear in my enemy eyes. Então sentir o medo nos olhos dos inimigos. Listen as the crowd would sing. Então ele ouvia aí a multidão cantar. Now the young king's dead, long live the king. Agora o rei velho tá morto. Vida longa ao rei. 1 minute I held the key. I held the key. Next the walls were closed on me. Então por um minuto aí ele deteve a chave, daí ele não especifica que é a chave, pode ser a chave de qualquer coisa, e depois aí as paredes fecharam para ele. And I discovered that my castle stood upon pillars of salt and pillars of sand. E ele descobriu que os castelos deles são moldados aí, são baseados em pilares de sal e pilares de areia. Então aí são pilares aí que são duvidosos, né? Eu acho que ninguém faz a casa aí com um pilar de sal, né? Senão, ou de areia. Quer dizer que então alguma hora vai cair. Foi justamente o que aconteceu com ele. Letras das músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que. Então, justamente isso deve ficar reiterando aí a situação dele de que ele era uma coisa e hoje ele é mais nada. Costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem nada. Justamente isso. Ele era o dono da porra toda e agora ele não é mais nada. B. Almeja o título de rei e por ele tem enfrentado inúmeros inimigos. Ele fala aí que ele almeja o título de rei? Não, ele não fala isso. Ele fala que ele era um rei e que hoje ele não tem nada. Mas você sabe o que ele quer agora? Não. Então você não pode assumir que ele almeja o título de rei. Você só sabe que ele tinha uma coisa e perdeu. Causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. Na verdade, primeira, tem dois erros nessa questão. Ele causava muito medo aos inimigos dele, né? Que ele conseguia sentir o medo no olho dos inimigos. Então, ele era o brabo. Então, não causava pouco e, embora tenha muito poder. Hoje ele não tem mais, né? Ele tinha muito poder, mas hoje ele não tem mais. D. Limpava as ruas e com seu esforço tornou-se rei de seu povo. Então, na verdade, não. Aí muita gente cai nessa por não entender o que ele quis dizer. O que ele tá falando é que hoje ele limpa as ruas que ele era dono. Então é uma situação de mudança. Ele não evoluiu, ele decresceu, né? Então ele era muito fodão e agora ele não é nada. E tinha a chave para todos os castelos no qual ele já morava. Não fala que a chave era pro castelo. Ele fala que tinha uma chave. Agora, do que é aquela chave? É do castelo? O texto não falou, então não vou assumir. Então, super razoável a gente ir e ficar com a e ir pro abraço. Beleza? Vamos aí de exercício 4. The death of the PC. Então é a morte do computador. Ih, meu Deus. The days of paying for costly software upgrades are numbered. Então os dias aí para pagar por custosos ou caros atualizações de software estão contados. The PC will soon be obsolete. Então o computador vai ser em breve obsoleto. As Business Week reports, 70% of Americans are already using the technology that will replace. Então ele está falando aí já que muitas pessoas já estão usando tecnologias que vão substituir o computador. If Merrill Lynch calls it a 160 billion tsunami, computing giants including IBM, Yahoo, and Amazon are racing to be the first to cash in on this PC killing revolution. Então ele está falando dessa toda problemática aí de que essa revolução aí, a revolução para assassinar os PCs, aí é um bom nome para filme do Will Smith que fala sobre revolta aí da inteligência virtual. Acho que eu vou investir no roteiro da revolução do massacre dos computadores. Acho que é um bom nome. E é justamente isso que ele fala, que essas empresas grandes estão aí, nessa corrida aí para serem as primeiras a bancar essa revolução. Yet, two little known companies have a huge head start. Ele está falando que duas companhias pequenas têm um longo caminho para frente aí, mas já estão bem encaminhadas. Get their names in a free report from the Motley Fool called
the two words Bill Gates doesn't want to hear. Daí ele faz uma propagandazinha que tem duas companhias aí que já estão brigando por isso, e ele fala para você conseguir pegar o nome delas na matéria From the Motley Fool Called Two Words Bill Gates Doesn't Want to Hear. Então ele fala dessa matéria aí do Motley Fool, que é chamada de duas palavras que Bill Gates não quer ouvir. Então, ao optar por ler a reportagem completa sobre o assunto anunciado, tem-se acesso a duas palavras que Bill Gates não quer que o leitor conheça e que se referem aos responsáveis pela divulgação dessa informação na internet. Não, são empresas, não são os divulgadores de tudo mais. As marcas mais importantes de microcomputadores do mercado, o que ele falou de microcomputador? Não falou nada, então a gente pode mandar mal. Aos nomes dos americanos que inventaram a suposta tecnologia. Oh, não é o nome de um americano específico, mas sim das marcas. Marca não, né? Das empresas. D. Aos sites de internet pelos quais o produto já pode ser conhecido? Não, na verdade não. É a pessoa que vai ser detentora desse produto, não a da que vai vender. E as empresas que levam vantagem por serem suas concorrentes. Exatamente isso. É uma empresa, está falando de empresas, não de pessoas ou qualquer outra coisa do gênero. Então, fica super razoável a gente pensar que a gente fica com a letra E de English. Olha que coincidência. Não de Deus. Exercise 5, aí estamos encaminhando para o finalzinho aí da nossa aulinha, galera. Fiquem comigo que está sendo bem legal. Uhul! Esse uhul vou ter. The whole education and professional training system is a very elaborate filter. Então ele está falando que todo o processo educacional de treinamento é um sistema, é um filtro muito bem elaborado. Which just weeds out people who are too independent. Então ele está falando que só weed out é tipo tirar aquela erva daninha, tirar aquele povo que tu não gosta. Então ele joga fora pessoas aí que são independentes and who think for themselves, aí que pensam por si mesmos. And who don't know how to be submissive and so on. E quem aí não sabe como ser submissivo e coisas do gênero. Because they're dysfunctional to the institutions. Então aí eles não são adequados, são disfuncionais às instituições. Então eles não conseguem se enquadrar aí nessa dinâmica moderna. Considerando por muitos o pai da linguística moderna, Noam Chomsky também é conhecido por suas ideias com relação à educação. Na situação apresentada, pode-se inferir que em sua visão, o sistema educacional filtra pessoas submissas, pois elas são disfuncionais para as instituições? Não, na verdade é o contrário. Ele filtra sim pessoas submissas, mas justamente porque elas são funcionais para as instituições. Quem são de pessoas disfuncionais são as pessoas que, na verdade, são independentes, que pensam por elas mesmas e que não são submissas. Então, manda ela lá para tudo para eu. Só funciona como um filtro quando associado ao sistema de treinamento profissional? Não. Ele funciona como filtro também no sistema de treinamento educacional, como o texto bem fala. The whole educational and professional training. Então, também tem a parte educacional. Então, a gente não pode assumir que isso seja verdade. Então, B, eliminar. Não acolhe bem pessoas independentes e não submissas, por isso as elimina. É justamente isso. Ele está falando que pessoas independentes e não submissas não estão adaptadas a essa dinâmica de filtro. Então, é uma boa. A gente vai deixar ela em stand-by para ver se de fato é ela. D. Representa um filtro inserido no mercado de trabalho somente as pessoas gabaritadas. Ele fala alguma coisa de níveis de pessoas de diferentes estudos? Não. Ele fala de pessoas de níveis de diferentes vivências. Então, deixa eu pensar. Pessoas que são um pouco mais soltas, que são mais independentes, pessoas que não são. Não pessoas que são mais estudadas e menos estudadas. Então, D tá fora também. E. Preza por pessoas muito independentes, capazes de organizar instituições disfuncionais. Não, na verdade, essas pessoas muito independentes, elas de fato, provavelmente vão organizar instituições disfuncionais. Na verdade, não, elas vão organizar, como fala, ações disfuncionais. Mas ele não preza por pessoas independentes, ele preza por pessoas dependentes, porque elas são mais adequadas ao estilo de vida que o mercado e a educação exigem. Então, fica muito razoável de a gente ficar com a letra C de cats. Gatão aí. Exercise C, aí estamos encaminhando já para o nosso finalzinho. Então fica comigo que tá acabando e é legal. Essa aí é para quem gosta de esporte, para quem gosta aí do futebol, na verdade, futebol americano aí, que tem, sei lá, deixa eu ver, England Patriots, acho que isso é um time de futebol americano. Eu não manjo muito, mas vamos que vamos. Well, here's the season that I hate. Então essa aí é a que eu odeio. Não vou falar essa palavra porque ela é justamente o que dá graça aí no nosso exercício. Tá, come on, Annie.
The kids are in school, the air is cool, the leaves are turning. Daí ela fala assim, Anne, pelo amor de Deus, as crianças estão na escola, o ar tá fresquinho, as folhas estão se transformando. E ela fala, I'm not talking about autumn, dummy. Ela fala, eu não tô falando sobre o outono, ou boboca. I'm talking about football. Tô falando de futebol. Você pode olhar pra minha cara e falar assim, Gabriel, o que aconteceu? Vou começar a estudar alemão, porque inglês não tá dando. Calma, calma, calma. Tem solução sim. O que ele quis dizer com tudo isso? É a ambiguidade da palavra season. Porque season pode representar duas coisas. Ela pode representar a primeira, que é a mais comum usada, que é a que pode representar as estações do ano, por exemplo, summer, winter, autumn, então verão, inverno, outono, que é o que a primeira mocinha entende pelo que ela estava falando, porque tá chegando o outono e ela achou que ela tá falando do outono, já que ela não explicou que tipo de season que ela estava falando. E daí tem outro tipo de significado para a palavra season, que é o significado que remete aí à situação de temporada. Então, por exemplo, a temporada do futebol de tal ano. Então, por exemplo, a temporada do Brasileirão de 2020. É nesse sentido que ela quis dizer com a palavra season. Então, com esse entendimento, a gente consegue ir para nossa questãozinha. É muito interessante que a ambiguidade sempre causa sempre mais quebra da expectativa. E geralmente quando eles falam de ambiguidade, são sempre questões boas aí para a gente chutar, caso a gente não tenha entendido. Então, vamos para as nossas para a pergunta. Na tirinha da série For Better or For Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento. Por quê? As duas amigas divergem de opinião sobre futebol? Não, na verdade, elas nem estão falando da mesma coisa. Uma nem sabia que estava falando de futebol. Então, a gente pode eliminar essa. B. Uma das amigas desconsidera a preferência da outra. Aí, na verdade, não. Elas não estão desconsiderando as preferências da outra. Elas só estavam um pouco confusas. Elas não chegaram a falar da mesma coisa para uma desconsiderar uma coisa ou não. C. Uma amiga ignora que outono é temporada de futebol. Na verdade, não. Elas, como eu bem disse, elas não entendem que uma está falando de futebol e a outra está falando de outono. E ela não ignora que outono é temporada de futebol. Na verdade, o texto nem fala que outono é temporada de futebol. D. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Na verdade, não. Ela sabe, ela até explicita, porque ela foi meio que, tipo, xinga ela, né? Fala, não é porque eu não tô falando isso, tô falando de futebol. E aí, as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season, que é justamente o que acontece. Uma fala de season, que significa temporada, e a outra fala de season, que significa estações do ano. Muito bem, galera. Então, a gente fica aí com o exercício 7, que é o último exercício dessa lista, mas eu queria que esse exercício 7 vocês treinassem em casa para ter um pouco aí de exercício por conta própria. Eu vou deixar lá no Drive a resolução desse exercício, caso ele deixe bom. Beleza, galerinha? Então, eu queria... Opa! Passei rapidão, ninguém viu a resposta. Eu queria deixar aí vocês com uma frase da nossa querida Anne Frank, que fala que é maravilhoso que ninguém precise esperar um único momento antes de começar a melhorar o mundo. Então é justamente isso. Não espere amanhã o que você pode fazer hoje. Se não hoje, quando? Se não eu, quem e alguma outra coisa desse gênero. Então, pegue suas energias, estude com tudo, fique preparado, porque os seus sonhos serão conquistadores e você, de fato, mudará o mundo. Acredite em seus sonhos. E por hoje é só, galera. That's all, folks. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha e eu agradeço muito aí a presença de vocês, sempre. Obrigado, gente. Bom final de semana e bons estudos. Tchau, tchau.